Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, aqui logo no prólogo, no capítulo de número 1, vamos ler os versículos de número 18 até o versículo de número 25. Está escrito: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. E tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenará e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, aqui neste Evangelho de Jesus Cristo, o escritor Mateus, ele tem um cuidado de, através da escritura veterotestamentária, revelar a messianidade de Cristo. E com isto ele lança mão das profecias, tanto que Deus falou mediante Moisés e tanto mediante os profetas. E ele faz aqui uma síntese, uma sistematização das profecias, aplicando e demonstrando que em Jesus se cumpriu plenamente, explicitamente, claramente, cabalmente todas as profecias messiânicas. E um dos temas preponderantes teológicos de Mateus é a correspondência da vida de Jesus com as diversas declarações das escrituras judaicas, tomadas por Mateus como predições sobre o Messias. E em 15 ocasiões, ele comenta que algum aspecto da vida de Jesus cumpriu as escrituras judaica. E ele tem esse cuidado de demonstrar pelas escrituras que em Jesus se cumpriu as profecias messiânicas. Quando o anjo ele aparece a José e fala que o fruto que estava no ventre de Maria não era fruto de um adultério, mas era obra de Deus na operação do seu Espírito que gerou o Messias segundo a carne, no ventre de Maria. E a palavra de Deus, mediante ao anjo, direcionada a José em seu sonho, é que a Bíblia diz: tendo José isto em mente, ou seja, de deixar Maria, por causa deste acontecimento em que a sua noiva, que estava prometida a ele, em casamento, estava grávida e não era dele. Porque Jesus não foi concebido ou gerado mediante a relação sexual entre o homem e a mulher.
Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo de Deus. E quando José recebe a notícia que Maria, sua noiva comprometida a casar com ele, estava grávida, o texto é enfático ao dizer que ele pensava consigo, ele não verbalizou, ele não pronunciou, pelo contrário, ele pensava em deixar Maria em secreto. Porém, quando ele pensava, o versículo 20 diz: tendo José isto em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, aquilo que estava na mente de José, de deixar Maria, pois José pensava que Maria havia adulterado, se relacionado com outro homem, a Bíblia diz que ele pensava em deixá-la. Porém, Deus interveio, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. E Ele conhece todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo ao sonho de José, para revelar a José que Maria, sua esposa, havia sido separada por Deus, escolhida por Deus, para fazer parte do projeto divino, que através do ventre de Maria, o Cristo vivo seria gerado no seu ventre. E a Bíblia diz que o anjo continua falando com José. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso, e o texto continua dizendo que o anjo falou, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta, que a virgem engravidaria e daria à luz a um filho, a quem chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Então Mateus, ele tem esse cuidado de trazer em consonância com a vida de Jesus as escrituras veterotestamentária, que em Jesus se cumpre todas as escrituras messiânicas. Se não, vejamos, como eu li, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. Haja visto que a profecia que Mateus está aqui no prólogo se referindo é a profecia de Isaías, capítulo de número 7, o versículo de número 14, que está escrito: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. Então, quando nós olhamos aqui no prólogo do Evangelho de Mateus, a Bíblia é fática. Ela traz aqui a narrativa sobre uma síntese com as escrituras judaicas que se cumprem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus, ele tem esse cuidado de demonstrar pelas escrituras veterotestamentárias que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo prometido por Deus através da lei de Moisés, porque Moisés, em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 5, Moisés, pelo Espírito de Deus, ele profetiza, dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e aconteceria que, se alguém não ouvisse, este profeta seria extirpado, seria excluído da congregação de Israel. E Mateus, ele tem esse cuidado de trazer em síntese, através de uma sistematização das profecias messiânicas veterotestamentárias, e demonstrando que que em Cristo se cumpre plenamente. E ele usa aqui, quando o anjo visita José, ele usa aqui como referência a profecia de Isaías, capítulo de número 7, o versículo de número 14. Mateus, ele tem esse cuidado de trazer esta comparação do veterotestamentário em síntese com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E que em Jesus todas as profecias messiânicas se cumprem plenamente. Haja visto
que quando Mateus, ele faz ou lança a mão destas profecias, ele está querendo demonstrar para os judeus que na vida do Senhor Jesus se cumpriu todas essas profecias. Plenamente, ele usa aqui a profecia de Isaías 7:14. E ele continua lançando mão, trazendo aqui, através de uma sistematização, outras profecias. Se não vejamos, no capítulo 2, depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém, depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel. Então aqui uma segunda profecia que o apóstolo Mateus usa e faz aqui uma aplicação em Cristo. E esta profecia que ele está fazendo, esta aplicação, é a profecia do profeta Miqueias, capítulo de número 5, o versículo 2. Está escrito: mas tu, Belém Efratá, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então, partindo desse pressuposto que Mateus aqui apresenta, esse texto, Mateus aqui, quando ele cita, ele está demonstrando, quando ele diz que de Belém virá, ele está falando da encarnação de Cristo. E quando ele diz que a origem desse ser santo é desde a eternidade, ele está falando da divindade de Cristo como Deus. E ele está usando as escrituras veterotestamentárias para demonstrar que Jesus, ele é o Deus encarnado. Que este Deus encarnado, ele é 100% homem. E ele também é 100% Deus. Então, quando observamos esse texto de Mateus, o relato aqui dos magos, nós vemos aqui Mateus trazendo este diálogo entre o rei Herodes e os magos que vieram do Oriente, porque eles haviam visto a estrela e eles seguiram essa estrela. E quando os magos chegaram a Jerusalém, eles foram até Herodes e perguntaram onde haverá de nascer o rei dos judeus. O texto é enfático ao dizer que Herodes convocou uma comitiva dos sacerdotes e dos mestres do povo para que eles pudessem, mediante as escrituras veterotestamentárias, pudesse revelar ele. Não porque ele queria adorar como eles tinham prometido ao mago, mas porque ele queria matar. Porque Herodes, quando soube da notícia que havia um rei, ele se sentiu ameaçado no seu governo. E com isso ele queria eliminar a ameaça. Porém, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser impedidos pelos homens. E Jesus, que era um plano de Deus, de vir ao mundo para se encarnar e habitou entre nós, pleno de graça. Este plano de Deus não poderia ser frustrado. E Herodes, com seu plano, foi dissipado e ele não conseguiu impedir que o Messias nascesse, que o Messias crescesse e que o Messias fosse até a cruz e vertesse o seu sangue em favor dos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. E ele nos redimiu.
Ele nos perdoou. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que a escrita de dívida que constava na lei de Deus contra nós, nos seus mandamentos, ele a rasgou, ele tirou do nosso meio e cravou na cruz. E agora o muro de separação ele removeu. Agora todo aquele que deseja ter um relacionamento com Deus Pai, precisa confessar o nome de Jesus, se arrepender dos seus pecados e imediatamente o sacrifício de Cristo, vicário na cruz do Calvário, o sangue de Jesus vestido na cruz do Calvário, vem sobre esta pessoa e a partir deste momento já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está entendendo esta palavra, e você reconhece que você precisa ter um relacionamento com Deus, que você precisa de Deus, e que você é pecador e que sozinho você não pode salvar-se-á, você precisa se arrepender e aceitar Yeshua HaMashiach, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Senhor da sua vida. E você imediatamente, instantaneamente, ao confessar, você será salvo. Então, voltando aqui à temática do que eu estou trazendo sobre Mateus, ele tem esse cuidado de, através das escrituras veterotestamentárias, demonstrar que em Jesus se cumpre plenamente, explicitamente, todas as profecias messiânicas. E, voltando aqui, no diálogo de Herodes com os magos, quando Herodes soube da profecia que estava nas escrituras, ele ficou perturbado, se perturbou muito. E a Bíblia diz que ele disse aos magos: ide e descobri, e voltai e dizei a mim, para que eu também vá adorar. Essa adoração que ele estava prometendo, na realidade o texto diz que ele queria era matar o menino. Ele queria dissipar o menino. Mas, em sonho, os magos foram avisados que não fosse até Herodes. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele procurou matar os meninos de 2 anos abaixo. E ali torna-se-á cumprir outra profecia profetizada por o profeta Jeremias, que diz que em Ramá ouviu-se um clamor, era Raquel chorando pelos seus filhos. Então Mateus tem esse cuidado de demonstrar pelas escrituras que em Jesus se cumpriu plenamente, explicitamente as profecias messiânicas. E ele, na sua segunda citação, ele citou Miqueias 2:5. Eu quero ler novamente. Mas tu, Belém Efratá, embora sejais pequena entre os milhares, de Judá sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então Jesus, ele não passou a existir somente no momento da encarnação. A sua encarnação, a sua natureza humana, sim. Mas Jesus, ele já era, antes de se encarnar, ele já era Deus. Ele já era. Outros textos da Bíblia, em consonância com esse texto, diz que, por exemplo, no prólogo do Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esta palavra princípio, ela aparece, que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ela aparece em Gênesis também, que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas tem significado diferente, porque em Gênesis a palavra princípio refere-se ao princípio da criação dos mundos. Mas aqui no prólogo do Evangelho de João, aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, a palavra ali no original grego é enraché, que significa que aponta antes da criação do mundo.
Então, é preciso que nós entenda esta diferença entre essas duas palavras. Então, Jesus ele não passa a existir na sua natureza divina no momento em que foi encarnado. Não, a sua natureza humana sim, mas a sua natureza divina é antes de todas as coisas. Ele é. Porque quando ele está dialogando com os judeus, e os judeus questionam ele, por ele dizer que ele viu Abraão, ele diz, em verdade te digo, que antes de Abraão eu sou. Ou seja, Jesus faz aqui uso do verbo que Deus usou em Gênesis, quando se apresentou a Moisés, para enviar Moisés para libertar os judeus, os israelitas, da escravidão do Egito. Jesus ele usa o verbo ali, eu sou, ego em mim. Ou seja, Jesus está dizendo, aquele Deus da sarça que apareceu para Moisés sou eu. Então, Jesus, ele é antes da criação. Se não vejamos um texto aqui de Colossenses, eu quero ler. Colossenses, capítulo de número 1, aqui no prólogo, versículo 15 em diante, está escrito: ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre a criação. Veja que não é da criação, o termo aqui não é o primogênito da criação, está aqui escrito o primogênito sobre a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Jesus existe antes de todas as coisas. Ele é. E quando diz o termo aqui, quando o termo aqui usado, em referência que ele existe antes de todas as coisas, está referindo-se à sua deidade, à sua natureza divina, porque a sua natureza humana passou a existir a partir de quando ele é gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então Mateus, ele tem esse cuidado de usar as Escrituras como fundamentos teológicos para firmar verdade plena a respeito do Cristo que havia sido prometido nas Escrituras veterotestamentárias, que viria na plenitude dos tempos resgatar o seu povo do pecado. E não somente o seu povo, mas preparar, separar, fazer um povo santo ao Deus eterno, o Deus Pai. E ele cumpriu plenamente a missão que o Pai lhe comissionou. E Mateus, ele tem este cuidado. E logo no prólogo, nós vemos esta preocupação de Mateus, de pelas Escrituras veterotestamentárias fazer uma síntese com a vida de Cristo, que nele se cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Que os profetas, pelo Espírito Santo de Deus, predisseram que na plenitude dos tempos o Verbo de Deus se faria carne e habitaria entre nós, pleno de graça e de verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mateus também cita outros profetas que profetizaram a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua primeira vinda. Estes profetas que, pelo Espírito, profetizaram a respeito tanto da primeira vinda e tanto da sua segunda vinda, que ele virá e pisará no Monte das Oliveiras. E aqui, antes dele vir na segunda vinda, para pisar no Monte das Oliveiras, aqui uma corrente teológica, que é o que eu creio, no arrebatamento da igreja, que é antes da tribulação, onde haverá a parousia, a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Mateus, ele, voltando aqui ao texto, Mateus,
Ele cita também um dos profetas antigos, como Oséias, capítulo de número 11, o versículo de número 1. Está escrito: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Aqui ele está citando esta profecia, demonstrando que em Jesus se cumpriu. Quando Jesus vai para o Egito, quando o anjo aparece logo após a visita dos magos ao Senhor Jesus, o anjo instrui a José que ele fugisse para o Egito. Se não, vejamos, depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito, permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procura o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito e permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o profeta havia falado: do Egito chamei o meu filho. Foi a profecia de Oséias. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei o meu filho. Então, Mateus, ele tem esse cuidado de demonstrar para os judeus que em Jesus se cumpriu plenamente, explicitamente, claramente, todas as profecias veterotestamentárias. E quando nós olhamos para Mateus, a sua preocupação, nós vemos no contexto atual que nós estamos vivendo, a necessidade de os pregadores, aqueles que são chamados, vocacionados por Deus para disseminar, para trazer a mensagem querigmática, a mensagem proclamada sobre as boas novas, nós vimos a necessidade que nós estamos tendo de mensagem cristocêntrica, porque o evangelho que está sendo pregado por aí é um evangelho humanista, um evangelho materialista, aonde o homem está no centro e Cristo foi excluído. As pessoas estão sendo massageados seus egos em que Deus é um gênio da lamparina que está pronto para fazer todos os crentes ricos. Não, Jesus não morreu na cruz para te fazer rico. Jesus morreu na cruz para te livrar da condenação do inferno, para te livrar da influência do pecado, da condenação eterna. Esta é a mensagem do evangelho e nós precisamos pregar esta mensagem. Nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus e trazer um evangelho puro, sem mistura, sem hibridez, aonde Cristo é o centro e que Ele é o Deus eterno. Aleluia, glória a Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à mensagem que centraliza a pessoa de Cristo. Seja nos louvores, seja na mensagem querigmática, na mensagem proclamada na igreja. Porque o evangelho que nós estamos vendo aí, não generalizando a todos, mas pessoas que não entendem o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Deus pode te abençoar, Ele faz porque Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas a Bíblia diz, o próprio Cristo disse em Mateus 6:33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não é o meio de eu alcançar aquilo que eu quero. Deus é o fim. Eu preciso buscar esse Deus com fome e sede dele, da sua palavra, e na oração, numa vida de devoção a ele. Eu preciso buscar a Cristo diariamente, porque é através de um relacionamento com Cristo é que eu vou ser limpo, é que eu vou ser santificado pelo seu Espírito. Então nós precisamos voltar à mensagem querigmática, uma mensagem que proclama as boas novas, que proclama a mensagem da cruz, aonde Jesus é o cerne, Jesus é o centro e não o homem. Então nós precisamos
olhar para Mateus como paradigma e seguir o modelo teológico dele, que usou das escrituras veterotestamentárias para demonstrar que Jesus Cristo, que Jesus é o Messias prometido por Deus mediante aos seus profetas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as profecias veterotestamentárias, Mateus ele usa como fundamento e traz em consonância. E por 15 vezes o teólogo Rick vai comentar o texto de Mateus da seguinte maneira, numa análise sistemática e crítica, que em Jesus se cumpriu todas as profecias, e o termo usado neste livro, quando cumpriu em algum aspecto da vida de Cristo, ele usa o termo cumpriu-se em Jesus a profecia. Então nós precisamos voltar a este fundamento teológico, pregar mais sobre cristologia, pregar mais sobre a pessoa de Cristo, porque ele é o cerne do evangelho. Sem Cristo não há evangelho. Sem Cristo não há salvação. Sem Jesus não podemos ter um relacionamento com Deus Pai e nem muito menos receber o seu Espírito Santo. Somente por meio de Jesus podemos nos achegar a Deus e ter um relacionamento com Deus. 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz que só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, que esta palavra possa edificar o seu coração, possa lhe conscientizar da sua condição que você está e a necessidade de arrependimento que você tem. Porque, meu irmão, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não passou por esta experiência do novo nascimento, você precisa passar. Porque senão você não pode ter um relacionamento com Deus. Você não pode chegar-se a Deus e ter o título de filho de Deus. Porque só é possível mediante a Cristo Jesus. Só é possível por meio dele, com a fé colocada nele, com a sua fé nele. Porque Romanos 10, 9 em diante, a Bíblia diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então você precisa passar por esta experiência. Você precisa passar por este processo da regeneração. Eu quero orar por você. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, a tua palavra foi disseminada. Ó Deus, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito da sua missão. E que esta pessoa que entendeu a necessidade de crer no Senhor Jesus, e ela agora está orando, se arrependendo dos seus pecados, que o sangue de Cristo venha sobre ela, justificando ela, Pai, e purificando ela dos seus pecados. Em teu nome, Jesus, eu oro. Abençoa cada um de nós, nos conscientiza desta necessidade de trazer uma mensagem querigmática, uma mensagem que traz a proclamação do verdadeiro evangelho sem deformidade. Um evangelho puro, sem hibridez. Em teu nome, Jesus, eu clamo. Ó Deus, varre da nossa nação, do nosso meio, a falsa teologia, o falso evangelho, e traz, Senhor, à luz as verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Traz, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Se inscreva aqui no canal. Deixe um comentário. Ative o sininho das notificações. E compartilhe com outros. Para que o YouTube veja que esta mensagem é relevante e possa compartilhar. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.